Está conosco hoje a candidata do Partido Verde à presidência da República, Marina Silva. Boa noite, Marina. Boa noite, Boa noite, candidata. Bom, nesse caso aí da quebra do sigilo na Receita Federal, a senhora acha que o PSDB está certo ao desconfiar de uma participação do PT e da campanha de Dilma Rousseff nessa espionagem? Olha, eu acho que o certo é exigir investigação, rigor nas investigações, punição aos culpados e que o ministro da Fazenda dê uma explicação para a sociedade brasileira, porque mais de 100 pessoas tiveram seu sigilo fiscal violado e milhões de brasileiros, que somos todos nós, estão se sentindo vulneráveis. Acho que nós temos que afirmar o princípio da probidade, da impessoalidade, da constitucionalidade em qualquer momento. Mesmo durante uma eleição, não se pode resvalar para o vale tudo de campanha. Bom, com o precedente aí do que houve com o caseiro Francenildo, a oposição e alguns analistas políticos afirmam que o governo pode usar as instituições públicas para pressionar os seus adversários, o governo do PT. A senhora acredita nisso? Olha, eu tenho feito um esforço muito grande, Carlos, para, nessa campanha, discutir aquilo que interessa, que são as propostas. E eu tenho dito, eu não vou fazer acusações a ninguém, a quem quer que seja, sem provas. E botei na minha plataforma de campanha que nós não iríamos fazer ataques pessoais, não iríamos utilizar dados ilícitos, porque eu acho que conseguir dados de forma ilegal só denuncia o caráter de quem usa isso. Então, eu quero esperar pelas investigações que sejam rápidas, que sejam transparentes e rigorosas para que se possa punir os culpados. Porque, para além do problema eleitoral, tem uma sociedade que quer que as instituições funcionem. Você ter seu sigilo fiscal violado, quer por interesse político, quer por uma quadrilha que atua dentro da Fazenda, do Ministério da Fazenda, através da Receita, para achacar as pessoas, isso é muito grave. A carreira da Receita Federal é uma carreira de Estado e foi feita assim para proteger o cidadão e o próprio funcionário. Agora, o que nós vemos é uma situação de descontrole, o silêncio do ministro, que já é uma omissão e um desrespeito à sociedade. A senhora acha que o Serra está exagerando ao comparar esse caso da filha dele com o caso da filha do Lula explorado pelo Collor lá em 89? Olha, enfim, eu acho que essa politização, até porque o Serra se sente atingido, talvez seja inevitável para ele. Agora, eu não quero usar o que eu estou combatendo, não é, como arma para mim. Eu não vou me transformar naquilo que eu combato. Portanto, eu só vou me pronunciar com provas, porque é assim que eu acho que se faz uma política com P maiúsculo. Eu quero as investigações, quero explicações. A sociedade brasileira está se sentindo vulnerável. Nós não podemos fazer um vale-tudo na política. Eu disse que queria não o embate, mas o debate. E eu vejo que estamos resvalando para o vale-tudo, que não é bom. Tem saúde para ser debatida, tem educação para ser debatida, segurança pública, que é um caos, e um país que precisa integrar os avanços, corrigir os erros, e esse descontrole é um grave erro, e apontar os novos desafios. A Karen tem uma pergunta para a senhora. Bom, agora a senhora se declara contrária ao aborto e, ao mesmo tempo, defende um plebiscito sobre o assunto. Por quê? A senhora tem receio do chamado patrulhamento das esquerdas? Não, é porque eu acho que é a forma democrática de debater um assunto tão complexo como esse. Sabe por quê? Porque isso envolve uma questão moral, uma questão filosófica, uma questão ética e espiritual. E não se tem muita informação. O aborto não é usado, não deve, ninguém defende isso como um método contraceptivo. Mas há esse debate. Já existem as formas previstas em lei. Essa não está em discussão. As outras modalidades, no meu entendimento, falta debate, e a forma de promover isso seria através do plebiscito. Agora, por que a senhora é contrária ao casamento gay? Olha, você me dá a oportunidade de discutir essa questão. Toda a cabeça aberta. Mas é por ter uma cabeça aberta, Carlos, que eu tenho a coragem de falar com transparência aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito. Desde o início que eu disse que eu tenho uma objeção de consciência em relação à questão do casamento gay, e disse que eu defendo os direitos civis dos homossexuais e os seus direitos civis, no meu entendimento, devem ser preservados. Não defendo e nunca pratiquei, graças a Deus, nenhuma forma de discriminação. Mas o casamento entendido como um sacramento religioso, eu tenho uma posição contrária. Mas, se as pessoas têm uma união estável, elas têm direito à herança, elas têm direito a um plano de saúde conjunto, têm o direito de, quando
um dos parceiros se muda para um outro estado em função de um concurso público, de acompanhar esse parceiro. Então, eu defendo os direitos civis, mas eu tenho uma objeção de consciência e digo isso claramente, sabe por quê? Porque eu vejo as outras pessoas discutindo de acordo com o público. Se é num público religioso, diz que é favorável, ou diz que é contra. Quando é num outro público, diz que é favorável. Então, eu prefiro que as pessoas saibam o que eu penso, que eu as respeito, inclusive que elas possam fazer livremente suas escolhas. Bom. Mas defendo seus direitos civis, porque nós vivemos num Estado laico, e o Estado laico não é ateu. Ele defende o interesse de todos, para que todos possam viver com dignidade e com respeito a seus direitos. A senhora disse recentemente que não concorda em criminalizar os movimentos sociais. Então eu pergunto o seguinte: se o MST invade uma propriedade, depreda, saqueia, atenta contra a vida, isso já aconteceu. Então, se não é crime, é o quê? Mas é diferente, Carlos, de criminalizar o movimento pela reforma agrária como um todo, da prática de alguns indivíduos que extrapolam o Estado Democrático de Direito. A extrapolação das regras democráticas das instituições, isso não pode acontecer por nenhum dos lados, nem por aqueles que são favoráveis à reforma agrária e nem pelos que são contrários. Nós temos uma dívida agrária no Brasil, que foi a falta de democratização do acesso à terra para milhões de trabalhadores, mas isso não nos dá o direito de usar qualquer forma de violência ou que extrapole o Estado Democrático de Direito. Mas também aqueles que são contrários têm a prática, inclusive, de ameaçar, de tirar a vida das pessoas. Eu mesmo vi tirar a vida do Chico Mendes, do Evaí Gino, do Ilso Ribeiro, do Calado, do Elias, de tantas pessoas que tinham uma luta pela reforma agrária e os que eram contrários eliminavam as vidas. Então, não devemos tolerar a extrapolação de nenhum lado, mas não pode se criminalizar um movimento social que quer a justiça social e o acesso à terra. Muito obrigado. Depois do intervalo, voltaremos com a segunda parte da entrevista com a candidata do PV, Marina Silva. Você vai ver a seguir.